Bora! E aí, galera, entrando no ar, mais uma edição do BoraCast, agora a nossa terceira temporada, onde a gente tá trazendo só gente especial e com muita história boa pra contar. E aqui, você já sabe, né? Que é um espaço livre, sem rótulo, sem filtro e muito menos sem censura. E com muito respeito. Por aqui a gente só conversa com gente interessante e interessada, que você precisa conhecer melhor. Eu espero que você aguce essa vontade de conhecer melhor e depois continua com a tua vida aí com a Carol, né, Carol? Eu sou Nayá Camargo, cantora, apresentadora desse videocast e a nossa convidada de hoje é a Carol Jafé. Uma convidada de hoje atua no mundo da música, tem um trabalho lindo como produção musical, né? Produção executiva na área da música com Rincon Sapiência. E é uma referência na música afro-brasileira atual. E é um prazer receber você aqui, Carol Jafé. Obrigada, Nayá, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou super ansiosa para a gente bater esse papo. Por se colocar à disposição, vir aqui, ser generosa com a sua história, colocar para a gente, todo mundo aqui. Obrigada, vamos papear. Carol, a primeira pergunta que a gente faz aqui no BoraCast é: quem é você? Você pode se definir com as suas próprias palavras, pode ser uma questão filosófica, psicótica, psicológica, o que você quiser, com pouco ou muito tempo. Tá certo. Uau, que pergunta complexa já para começar, né? Eu sou um ser humano que está buscando a evolução em vários pontos da vida, assim. Eu acho que o meu trabalho e a minha vida tem muito do que eu busco para mim e para a sociedade como um todo. É o que eu busco construir. Então, eu acho que eu trabalho com transformação. Então, eu estou buscando isso, até que eu trabalho com música, com cultura. Né, que você também... é produtora, manager? Isso, exatamente. Então, acho que o que eu busco para mim, quem eu sou, tem a ver com tudo que eu faço, com tudo que eu busco, com tudo que eu estou construindo, né, que de fato, ter um espaço, né, e uma sociedade, né, que seja mais interessante, mais justa, né? E estamos aí. Acho que eu sou um pouco isso. Eu tenho essa veia da construção. Ai, legal. Você é música de formação? Exato. Musicista de formação? Musicista, mas não atuo nos palcos. Mas você tem uma formação de canto erudito, lírico. Como é que foi isso? Exatamente. Foi um processo bem natural, assim, na adolescência. Eu sempre fui muito ligada com o movimento da música, com muitos amigos que tinham banda, né? E curtia muito esse lance natural da adolescência, canto erudito não é. É para algumas pessoas. Mas, sim. Geralmente a pessoa vai pro rock. Exato, mas pra música popular. O canto erudito, porque os hormônios na adolescência, a gente tá... Exato. Sim, na verdade eu busquei esse caminho por conta da técnica, né? Então a técnica erudita foi o que me encantou e que foi o que me levou para esse caminho. Na verdade, eu estudava o erudito, mas eu já era uma cantora popular na época. Então eu cantava reggae, cantava MPB, mas eu estudava o erudito. Por quê? Porque a técnica me interessou muito, né? E a forma com que é construído, né? A impostação de voz, técnica vocal, né? Então eu fui buscar isso, né? Ampliar, né? Os conhecimentos e os estudos. Você teve aquele barato de oxigenar o cérebro? Ai, que delícia! Porque a gente tem um barato, né? De oxigenar muito o cérebro quando você vai muito pra voz de cabeça. Então, foi um processo interessante, assim, e eu apliquei muito, porque eu curtia muito também o coral, o madrigal, né, então cantar em grupos, né, foi muito interessante entender esse processo da música antiga, que fez muito sentido para mim naquele momento, né, então eu apliquei muitas das técnicas que eu aprendi, tanto na universidade quanto nos conservatórios que eu passei, e aí foi um determinado momento ali, né. E não é difícil você canta? Não, atualmente não, gente. Não, mas você cantava, então? Eu cantei, isso. Você cantou? Eu cantei. Porque, e você sentiu dificuldade de ter feito o canto erudito e colocar a voz mais falada, mais num lugar mais de canto popular? Não, eu acho que na época era um
Não era uma questão. Não era uma questão, muito pelo contrário. Eu acho que na verdade eu não tinha nem essa consciência, né? Porque era um processo tão de busca e de diversão e de aprendizado, né? Eu devia ter meus 17 anos, né? Então na verdade foi um mergulho mesmo para entender as partituras, né? E toda essa questão técnica que vem do mundo da música. Então, para mim foi muito interessante entrar pelo caminho erudito, né? Tanto para entender a rítmica, as melodias, leitura de partitura fluente, né, orquestra. Então, esse caminho do erudito me trouxe um pouco essa base que foi bem interessante. Mas na minha vida mesmo, eu fui pro popular, pro reggae, pro rap, pro MPB, né, pro voz e violão. Foi mais a minha praia, efetivamente. Mas eu amava também ter esse outro lado, esse E aí outro você fez aprendizado. faculdade? Exato. Eu fiz licenciatura, né? Que é um Em processo música. que é um processo mais ligado à educação, né? E você... Ah, tá. Você se especializou mais em dar aula. É, Ou tem alguns campos dentro da música que você pode... você que pode atuar, né? Sim, Eu não sim. sei, que eu não fiz faculdade de música. Eu sou economista. Sim. Na realidade, então, é isso. É porque a licenciatura, eu tinha interesse em para regência ou para aula de canto, técnica vocal, né? Eu tinha interesse em seguir esses caminhos, mas aí o caminho acabou mudando aí Indo no pra meio dos onde? processos, né? No final da faculdade, o que aconteceu com você? Primeiro que no meio da faculdade eu engravidei e fui mãe, né? Então, né, já aconteceu todos esses processos aí no meio dos estudos. E aí, logo na sequência, assim, eu fui entendendo que essa correria de estar perto dos amigos, de estar na noite e fazer uma correria, de buscar um equipamento, de ajudar a montar, de levar aqui, buscar ali, de estar junto no show, de ajudar a entrar, né, e tudo mais. Eu não tinha consciência, mas eu estava fazendo um movimento de produção. Quando eu fui criando consciência do que eu estava fazendo, que eu já estava curtindo muito fazer isso, aí eu entendi que o meu lugar dentro da música não era na frente do palco, mas atrás dele. Então foi muito massa. Foi muito especial. Ai, que legal que você foi se descobrindo assim, né? Foi trabalhando isso pra você. Você, como gestora artística, o que você acha que é muito importante, considera fundamental para um artista se desenvolver? Eu acho que todo mundo tem um talento. Tá bom, vai, fala 3 coisas, porque assim, tipo, desde que eu nasci, eu acho importante isso. Não, fala 3 coisas, assim. Para um Sei lá, artista pelo se menos. desenvolver, eu acho que é você entender exatamente onde está o seu talento e investir as suas forças ali onde ele está. Eu acho que... A sua verdade. e onde está o seu talento, assim, se você compõe muito bem, não necessariamente você precisa ser um cantor, entendeu? Se você escreve muito bem, invista nisso, sabe? Eu acho que não necessariamente todo mundo precisa estar na frente do palco, assim. frontline. Eu acho que o artista precisa entender onde está o seu talento, o que ele aprende mais Ai, rápido. que bom escutar isso de você. Obrigada. Eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? O que a gente aprende com facilidade, né? O que você faz muito bem, o que você desempenha muito bem, o que você faz com muito prazer. Nossa, eu amo escrever. Né? Então a pessoa escreve muitíssimo bem, né? com toda aquela magnitude que todo mundo admira, que sempre que você escreve todo mundo percebe que existe algo especial. Então eu acho que é isso. Então invista nisso. Então busque caminhos para que você seja notado. Você seja tão bom a ponto de não poder ser ignorado pelo mercado, né? Mais 2 coisas. Eu falei pedir 3. O que um artista pode fazer para se desenvolver? Bom, eu acho que é perceber o seu talento e investir nele. Né? Perfeito. Ter paciência e persistência, porque a carreira da música, ela não acontece do dia para a noite, é uma construção. E é claro que existem suas exceções, né? Existem artistas que lançam e que estouram com uma música. Eu conheço... Bom, mas... A gente conhece muitos, né? Não, sim, mas tem alguns fatores que justificam isso também, né? Claro, tem. Não é por assim, sem querer a pessoa deu certo. Sim, não, Alguns sim, mas a maioria não. Alguns sim, porque estavam na hora certa, falando da coisa no lugar certo, na hora exato. certa, com a pessoa certa, e aí aconteceu. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é ter paciência e persistência. Eu acho que é isso, assim. Precisa continuar, só não pode parar. Tem que continuar. Uhum.
né? E na medida que, se você não se mantém com a música num primeiro momento, e talvez seja necessário você ter, né, uma outra fonte de renda, então que isso siga paralelo, né? Eu acho que, né, hoje em dia não dá para você, quero viver de música e não consegue viver da Não, música. todo mundo que tá aqui, né? pelo menos aqui no set, a maioria é músico. Sim. E faz 70 coisas pra Além além da música. música. Mas o sonho é deixar de fazer essas 69 coisas e fazer só a música, né? Mas eu acho que esse processo também é muito interessante, é muito gostoso, né? Lembra, a preparação é melhor do que a festa, né? Se arrumar pra festa é melhor que a festa, não é? Sim, sim. Então, às vezes é isso. Mas desculpa. Então, primeiro, saber o seu talento. Entender seu talento e conhecê-lo. Segundo, Paciência. a arte da paciência. E terceiro, o que um artista precisa fazer para se desenvolver importantíssimo. são vários pontos, né? Mas uma coisa assim que você acha super importante, você como gestora do Rincon Sapiência. Eu acho que também conhecer bem o seu mercado. Eu acho que isso também é um ponto muito importante para o artista se desenvolver. Porque às vezes você pensa em mercado da música, você olha para um todo. Você olha para o sertanejo, para o reggae, para o rock, para o samba, para o pagode, para o funk, né? E você não sabe muito bem onde você pode fazer show, né? Como que tá. Então, acho que é importante você entender o seu mercado. Onde que seu nicho, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe com funk. Sou um artista de funk, quero, né, me desenvolver no funk, quero ser um artista de funk. Conhecer o seu mercado. Quem são os artistas de funk? O que eles estão lançando? Onde eles estão fazendo show? Quem são os empresários do funk? Quem são as gravadoras que investem no funk? Mas aí você não acha que a pessoa... Desculpa. Imagina. Assim, eu como artista... Cantora, você não acha que, assim, aí, se a gente for estudar muito o mercado, a gente não fica meio publicitário fazendo música? Eu entendo o seu lado, a gente precisa mesmo disso, mas assim, você entende o que eu digo? Tipo, fica vendo muito o que tá acontecendo? Eu acho assim que... O que tá acontecendo? Qual é a tendência? E a gente começa a trabalhar para isso, né? De certa forma, sim, porque a música é legal, que ela é uma arte, mas você quer fazer dela negócio ou não? A gente quer viver dignamente. Quer viver Você demanda um dignamente. pouquinho para pagar as contas do mês e ser feliz. Claro, mas eu acho que é super entendi. possível você manter sua essência, não ferir os seus princípios morais e tudo que você acredita e entendendo onde você está se colocando no mundo. Eu acho que você ter um direcionamento... Linda a sua colocação. É essencial, assim, para você entender. Quando você olha a sua volta com relação ao mercado, eu acho que você só potencializa a sua caminhada, assim, você consegue entender por onde o mercado está caminhando, quais são as tendências. Acho muito importante a gente falar disso, viu? É importante, né? É importante. Pra não perder a essência do artista, tipo... Ai... Que saco. Mas, assim, eu acho importante não perder esse lugar do artista que vai fazer uma música porque teve um axé de alguma inspiração, tal, não sei o quê. Mas também pensar. Isso não deixa de ser arte, né? Com certeza, sem dúvida. Até porque se não você... Não é uma coisa ou outra. Não é uma coisa ou outra, exato. Eu acho que é você unir tudo através, principalmente do que você acredita. Inclusive, eu acho que isso é até um dos caminhos para o sucesso, né? Que é você... conseguir realizar, que sucesso, né, a gente entende enquanto realização. Então, você realiza algo onde você consegue manter os seus princípios e a sua essência. A gente pode definir isso como sucesso. Então, o músico ele consegue, tendo esse entendimento, trilhar um caminho super digno e honesto, né? Íntegro. Íntegro, acima de Qual tudo. que é o seu maior desafio na gestão de carreira de um artista? Entender os quebra-cabeças do mercado, né? Porque atualmente, né, a indústria ela se atualiza muito rapidamente por conta da tecnologia, né, o avanço aí de novas ferramentas. Então, o mercado ele está sempre tendo novidades e se atualizando, né, e com novas possibilidades e novas ferramentas e novos caminhos. Então, é a gente entender como ele está se movimentando e como se manter relevante. Atualmente o Spotify, as plataformas, os players lançam 100 mil músicas dia. Nossa, gente, vocês sabiam desse número?
Que babado. Como se manter relevante. Vamos parar? Então vamos parar. Obrigada, pessoal. Que preguiça. Vamos parar. Como se manter relevante com 100 mil lançamentos dia? Essa é a pergunta que me faz levantar de manhã todos os dias. Você não tem nenhuma resposta pra isso, sim? Não tenho. Essa é a pergunta de bilhões. Se eu soubesse, eu já estava onde, Não, mas gente? tem uns checklists que a gente pode trabalhar. Vamos organizar, então. Diga aí. Não eu. Não eu que eu não vou me colocar nesse lugar, Deus que me livre. É bem complexo, né? Mas eu tenho alguns checklists. Você tem também? Eu tenho. E passa até por esse papo que a gente já está tendo, que é manter a sua essência, ser autêntico, né? Sabe essa conversa que tem? Mantenha a sua autenticidade, seja autêntico, mantenha não sei o quê. É um pouco Não, precisa por aí. ser verdadeiro, senão a gente não vende. Exato, né? Então, acho que começa daí. Né? Começa daí, beleza. Começa daí. E aí a gente sai em São Paulo, você é paulista? Sim, sou daqui. E aí a gente sai em São Paulo, a gente vê um monte de artista criando pra caralho. Um monte de música boa e cantando bem pra caralho. O pessoal não tem espaço. E aí? Então, o cara não tá fazendo a essência dele? Tem esse checklist do mercado, do negócio que é babado. Sim. E aí? Não é só a essência, né? Não é só a essência. É um conjunto de fatores, né? É um negócio. É sua essência, é você ser interessante, o que você tem de algo mais. Para oferecer, que o mercado tá querendo que também. história você está contando, qual é a sua missão, quais são os seus valores, por que você... O que vai fazer alguém dar o play na sua música que você canta MPB e não naquela, ou também naquela? Então, o que faz a sua música entrar na playlist de uma pessoa? Isso não parece um pouco um jingle? Uma coisa meio publicitária? Tipo assim, o que as pessoas querem ouvir mais? Sobre, hoje em dia, puxa, vamos falar da cor azul? Tá todo mundo falando da cor azul? Eu vou fazer uma música da cor azul. E qual é o tipo de palavra que as pessoas estão usando mais para fazer música? Qual é o tom? Será que a gente vai usar os menores ou os maiores? Qual é o... Entendeu? Isso não parece meio um jingle? Tipo, pensando no mercado? Por que a gente faz música, né? Sim. Eu acho que dessa forma, sim. Não, Essa não, forma com que você está pontuando realmente, eu não tô concordo. propondo nada. Eu tô falando assim... pensando em viver dignamente mesmo da música e ter demanda. Sim. Eu acho que o primeiro ponto é a liberdade artística, né, do artista em criar e trazer sua criação. Atualmente eu trabalho com um rapper que se chama Rincon Sapiência. É foda, gente. Todo mundo, por favor, se não conhece, venha. Dê um Google aí. Um Google no nome dele, por favor. E ele, assim, pra mim, ele é um gênio da música. Enquanto pessoa, enquanto... Será que ele teve sorte de ser um cara foda, gênio, e é um cara artístico, porque ele é foda mesmo? Muito. E aí, nossa, que linda! Ele é. E eu aí, admiro demais o meu chefe. Yes! E aí, ao mesmo tempo, é um cara que o mercado quer. Sim. Ele teve sorte? Não. Isso... E além de muito trabalho, porque muito trabalho é básico pra todo músico, Claro. né? Todo mundo trabalha pra caralho. Certo. Vamos lá, vou te contar uma coisa. O Rincon, ele tem mais de 20 anos de carreira. Ele foi estourar a primeira música dele a 2017. E antes ele tinha quanto tempo? Ele já, né, outras vieram outras músicas antes, Elegância, né, enfim, que já vieram posicionando ele, né, melhor no mercado, né. Eu sou fã dele, tá? Eu amo. Ah, que massa. Então, assim, quando estourou Ponta de Lança, que de fato fez uma virada de chave na carreira dele. Mas é isso, assim, se o Rincon, por exemplo, tivesse parado de fazer música 15 anos atrás... Quase que ele tava tendo um insight dele. Você entende? Então é isso, ele... Ao mesmo tempo, isso não é muito severo? Assim, é difícil. Por exemplo, não, porque assim, tem muita gente que tá quase, ou não, a gente não sabe da conjuntura mercadológica. E aí você fala assim, puta, o cara podia investir mais um pouquinho, porque eu vou te contar uma história de uma amiga minha cantora que vendeu um apartamento pra investir num produtor de música
E ela falou assim, eu tenho certeza que isso é coisa que eu tenho que fazer na minha vida. E ela vendeu o apartamento dela. E depois em off eu te conto uma história de outra pessoa que vendeu a casa com a mãe e deu muito certo. Já tem várias casas. Mas essa pessoa que vendeu o apartamento só tinha um apartamento. E ela era boa pra caralho. Imagino. Tipo assim, ela canta bem, ela escreve Talentosa. bem. Uhum. E não virou. Uhum. Então. Você entende que Claro. não é. É muito comum isso. É muito comum. É muito comum. Por quê? Tem Porque esses não é só produtores dinheiro. também que. Não, mas o dinheiro era o mínimo que ela tinha. Ela tinha um apartamento. Não, é Ela isso. tinha muita estrada, já tinha muito talento, muita Exato. voz, muita escritura, Exato. Imagina, dinheiro não é nada. Não, então, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta, vamos supor, a gente pega um artista super talentoso, talentosíssimo, com anos de estrada, caminhada, aí vem uma pessoa, um produtor, ou um empresário do mercado da música e diz, vou investir Até 500 porque quem mil não em tem você. dinheiro se vende total. Desculpa, assim, ela teve um apartamento, mas quem é uma pessoa que não tem um apartamento, fala assim, cara, eu te dou 10 anos do meu trabalho. Não é garantia. Mas você tá me entendendo? Claro, Não é tô. dinheiro mesmo. Sim. Dinheiro não tá na pauta. Super. É difícil, né? Tanto quanto esforço não garante resultado, quanto investimento não garante retorno. Exatamente. Você pode pegar uma pessoa super esforçada que acorda de manhã, que vai lá. Se não tá bom, não adianta então, se esforçar. o que será, né? Então, é um conjunto de fatores. E aí a Mas gente você acha que vai é sorte entendendo. também? Também, né? Um pouquinho. Pode Da ser. estrela da pessoa. Eu não acredito tanto em sorte. Eu acredito em trabalho bem feito. Eu acho que sorte é estar preparado na hora certa. Isso também, exato. É aquela pessoa que estoura aquela música que, né, isso que tem a ver com Você tá com isso preparado, também. você tá correndo atrás sempre, aí de repente... Uma pitada de sorte eu acredito, assim. Mas eu acredito em trabalho bem feito, eu acredito em estratégia. Porque, assim, eu com o meu trabalho de empresariamento, de gestão de carreira, eu acredito em estratégia, em planejamento estratégico, em organização, de empresa, né, em fazer... Antes do Rincon, você trabalhava já... Já. Eu trabalhava com outras- produção, com né? produção. Já trabalhei em agência, né? Já fiz outras coisas, fazia só operação de show. Eu já fiz de tudo com relação à música, até cantar eu já fiz. Mas é isso, eu já trabalhei na graxa. Até cantar, Até cantar eu já cantei. Mas é isso, eu comecei fazendo direção técnica, direção de palco. Então, toda essa questão técnica eu passei também. Carol, você trabalha com um artista gigante que Ai, depois tem que até explicar o que eu acabei de falar em off, tá, gente? Porque eu tô até agora preocupada com a visão do terceiro olho. Mas você trabalha com um artista gigante que vai em festival, que lota casas de teatro. Como é que vocês conseguiram formatar esse público maravilhoso? Você trabalha lá há muito tempo, né? Com o Rincon Sapiência, atualmente, 4 anos e meio. Ah, não é tanto tempo assim. Não, até que é. Você fez Um tempinho. muita coisa, né, gata? Não, muita coisa antes fiz. Mulheres! Vamos que vamos. Abrindo os caminhos. Eu fiz muita produção de show, eu fiz muita coisa antes. Eu passei por vários lugares dentro do mercado da música, dentro dessa indústria, né, que gira, que são muitos os papéis, são muitas as funções. Eu já fiz direção técnica, direção de palco, né? Fazia outras coisas, fazia produção de show, já trabalhei em agência em que eu só produzia show, 30, 40 shows por mês, só produzindo show, sem pensar em negócios. Você é graxa, né? Essa é graxa. Não, você é graxa. Com certeza. Eu também sou. Por natureza. Às vezes eu tenho que Não até me consigo ficar comportar. quieta. Eu vou limpar o banheiro. Às vezes eu tenho até que me comportar assim, porque isso é muito natural, assim. Aí, não, fica quieta. Você tá ali. Você tem pessoas pra... Não, eu não consigo. Eu sou... É graxa. Comigo não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Vocês trabalham com música, o Rincon Sapiência trabalha com música. Vocês só se definem como rap ou ele explora outras sonoridades brasileiras? Como é que é isso aí? Ele dilui o conceito do rap dele em outros campos? E como que é pra você, como mulher, o ambiente do rap?
Massa. Bom, são duas questões bem interessantes. A primeira, assim... São duas. Vamos separar, então. Vamos separar. O Rincon, ele é um rapper que tem um recorte de afrobeat muito forte no trabalho dele. Eu acho que... O que é o Afrobeat? O Afrobeat é um ritmo, uma sonoridade musical que vem do continente africano. É um gênero, né? Então, esse recorte, essa batida, né, o Rincon, ele agrega ao trabalho dele, né? O Rincon, ele é um grande pesquisador do continente africano, né, das culturas, né, e de tudo que provém do continente. Ele é um grande pesquisador, até intelectual. E ele aplica... Por que até intelectual? Porque o Rincon, ele é muito convidado para sempre contar e discursar em espaços relativos à educação, como universidades, espaços assim, para falar sobre o continente africano e suas pesquisas. Né? Então... Ele é um alicerce intelectual, assim. Sim, super. Legal. Ele dá muita entrevista, né? Então, por exemplo, quando tá determinada pauta relativa ao continente, e até relacionado à música, geralmente a imprensa consulta o Rincon para ouvi-lo, para entender como que é algumas coisas e os caminhos, né, que ele tem aí na sua bagagem. E aí ele aplica tudo isso dentro do trabalho dele. Então ele é um rapper, sim, sem dúvida, mas é isso, ele é tão interessante porque ele tem na sua essência... Por que você falou é um rapper, sim? Ele é um rapper, né? Ele é um MC. Cultura, né, do hip hop, DJ, MC. Essa é a base do trabalho dele. Mas a sonoridade, para quem ouve o Rincon, né, e conhece o trabalho dele, percebe uma identidade muito autêntica que é dele. Você não vai ouvir o Rincon e ficar em dúvida, será que é determinado artista ou será que é outro? O Rincon é o Rincon, e é muito fácil de identificá-lo muito por conta disso. Isso é muito massa. Faz parte justamente desse processo de manter sua essência, de quem você é, né? A gente vê muitas referências de rap estadunidenses, né? O que é muito legítimo. Mas o recorte do Rincon, ele é mirado no continente africano, que eu acho que o que faz dele também especial e diferenciado, interessante também, ele é né? lindo. Ele é demais, né? Ele é demais, amiga. Ele é. Amiga, desculpa, porque é o jeito que eu falo mesmo. Mas continuando... É isso, né? Então, você falando da sonoridade, né, do Rincon, eu acho que é um pouco isso. Aí a segunda questão, que é como é ser uma mulher que trabalha no rap, A mulher no ambiente do rap, porque eu, né, na MPB, a gente vê muito esse lugar da mulher na percussão, que já é horrível. Até hoje, tá? 2022. É horrível em que sentido? É muito machista, cara. Ou a mulher, ela tem que virar quase uma agressiva, falar, puta que pariu, eu vou tocar. Entendeu? Uma coisa assim... Sim. É muito machista, assim, é uma coisa muito limitadora, muito repressiva. E no rap, desculpa, mas assim, o erotismo, esse lugar da bunda e etc., coloca a mulher num lugar também meio que não é o lugar que as mulheres todas querem estar. A gente até quer algumas horas, quando a gente quiser, só ser bunda ou só ser, né? Mas não assim, a gente não é isso, né? Não é por definição esse lugar. E você, que é uma gestora, né? Que é uma pessoa que as pessoas já te respeitam porque você chegou e está exercendo um lugar mais intelectual nesse ambiente. E que tem muita bunda, muito essa venda, né, da mulher na bunda, tal. Como é que é para você? Você é bem recebida? As pessoas te respeitam? Sim. Ou você... É claro que você impõe o respeito, mas você entendeu, né? Sim, claro, entendi. Existem várias complexidades, né? Sem dúvida, tem bem poucas mulheres, né, em termos de número, assim, trabalhando no rap do que homens, tanto artisticamente como em outras posições de liderança. Então, parece que a gente tem que provar em dobro a competência, Você não pode porque errar. eu tô sempre lidando com homens o tempo inteiro. Você não pode errar nada. Não posso. Eu faço de tudo para não errar, realmente. Eu faço de tudo para não errar, porque se errar é problema.
Então, eu acho que é isso. E a gente vai tentando se adaptar ao ambiente, assim, né? Porque não deixa de ter uma certa hostilidade no ambiente, né? Porque ele é bem masculino, realmente. Mas é isso, a gente tem que. A gente tá ali, né? Esse é meu trabalho, esse é meu ganha-pão, é isso que eu faço pra Mas é sustentar por minha família. isso? O quê? Porque é seu trabalho, seu ganha-pão? Não. Assim, o machismo, ele tá, de fato. Não, no rap. Assim, o seu propósito no rap O quê? é o seu trabalho, você é gestora de carreira. Ah, tá. O meu propósito no rap. Você tá lá, você é uma mulher Sim. forte, bonita, maravilhosa, que chega empoderada. É porque é o seu trabalho? Não, que tem a ver com aquilo que eu disse lá no início, que ter esse espaço e trabalhar com cultura, trabalhar com sociedade, trabalhar com transformação, com educação também, né? Eu acho que é muito especial e tem a ver com o que eu busco para mim e para minha vida. Para você. Exatamente. Não tem a ver com o outro, prestar serviço pro outro, né? Não, tem a ver comigo, com o que eu acredito, né? Então, esse é o seu o meu empoderamento. corre é exatamente esse. Você não tá prestando serviço pro Rincon Sapiens. Que ele é maravilhoso, ele é Sim. foda, ele é o cara. Sim. Mas vai dar voz também pra você, que é a gestora. Sem dúvida. Que tá trabalhando com isso e tá crescendo também, né? Sem dúvida. E multiplicar essa voz dele também, esse recado que ele traz, essa mensagem que ele traz através da arte, né? Porque as pessoas se conectam muito com a arte. A arte, ela entra no coração das pessoas, na vida das pessoas, na trilha sonora de vida das pessoas, traz muita memória afetiva, né? Traz uma relação muito especial, né? Então, nesse sentido, eu tô aqui também para multiplicar essa voz do Rincon e tudo que ele traz de bagagem e quer dizer ao mundo, eu vou fazer de tudo para multiplicar esse lugar, esse espaço e essa mensagem. Que eu acredito muito, né, nessa mensagem, que a mensagem dele, de alguma forma, não deixa de ser uma mensagem minha. Como que você lida com essas constantes mudanças dos streamings, assim? Porque você é uma pessoa que é a gestora de um grande fenômeno da música e aí tá sempre precisando de lançar coisa nova, tal, não sei o que. Como é que é a sua cabeça? Você fica tranquila ou você tá sempre assim, 2 meses após, já tô véia com o lançamento, já preciso lançar mais? Como é que é? É complexo, né? E as playlists, né? Puxa vida. Nossa, as playlists é uma grande luta aí do artista. É bem complexo, mas o importante eu acho que é o gestor, né, o manager, empresário, se manter atualizado com relação ao mercado e as novidades e a como as coisas estão acontecendo, para que tudo aconteça da melhor forma. Né? Então eu acho que é o planejamento estratégico, né? Aí a gente vai. Pode falar mais do planejamento Posso falar mais do planejamento estratégico? Favor. Não, é isso. Eu acho que é organizar o produto, né? Que é a arte, que é no caso do Rincon. Ai, o que produto dor você falar é a arte. Produto. Sim. Né? O produto no sentido de o que é, né? O artista, no caso o Rincon, é a música. Outro artista, um pintor, pode ser um quadro. Qual é o produto? É a tela, é o quadro, né? Dependendo do artista, da arte que você faz, o que você produz. Produz produto. Então, não tem problema. Nossa, você sabe que eu não... Bom, você não gosta de usar esse termo? Não, é necessário. Eu sou economista, né? Pois sim. Eu trabalhei na BMF e em vários lugares que, é isso. Sim. Produto é isso. Sim. Eu acho que é isso, né? É entender onde você tá, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar aonde você quer. Então, esse é um planejamento estratégico. Onde eu estou no momento, qual é a minha situação, qual é o meu fluxo de shows. Tem muitos shows? Preciso de mais shows? O que eu preciso fazer? Né? Faço muitos shows em São Paulo, quero fazer mais shows no Nordeste. O que eu preciso fazer para tocar mais no Nordeste? Né? São perguntas que o artista precisa se fazer. Por exemplo, o Rincon é da Zona Leste, né? Então, acho que para o artista que está começando, por exemplo, né? Acho que até uma dica interessante é isso. Comece no seu bairro, depois amplie para a cidade, depois amplie para o interior, depois amplie, né? E assim você vai
vai crescendo aos poucos, porque faz muito sentido isso. O Rincon, ele, né, no início ali também, certamente, fez muitos shows na região dele, na Zona Leste, e aí todos os amigos, as família, todo mundo colava, né? E aí assim você vai ampliando aos poucos. Não necessariamente o seu primeiro show vai ser num grande festival. Talvez ele seja mesmo num bar, num restaurante, num espaço relativo à música da sua região. Que você se conecta, que você mora próximo, e aí é uma pessoa que você pode conversar. Ó, eu sou um artista aqui da região, a gente consegue fazer alguma coisa aqui? Eu trago uns amigos, né, que podem pagar tanto. E assim você vai começando a fazer negócio com a sua arte. Mas aí eu tenho um pouco medo de virar uma Amway ou uma Mary Kay, que você começa a fazer amizade e começa a vender também. Uhum. Sim. Não dá medo? Eu amo a Amway, gente, amo a Mary Kay, adoro o sabonete esfoliante deles. Não tô falando nada assim. Não, eu amo mesmo, assim, Sim. assim, pra lavar o carro tem uns produtos ótimos também, que eu lavo o meu carro, adoro. Uhum. Mas é aquela coisa de ficar pegando seus amigos e falar assim, vamos lá, tipo assim, puta, vira sempre um negócio, sabe? Eu acho que depende do que o artista quer, sabe, Nayá? Por exemplo, às vezes o artista, ele tem um trabalho, né, um trabalho específico, e quer usar da música, estar na música como um hobby. O que tá tudo bem também, assim, tocar de final de semana, mas aí de segunda a sexta ele tem um determinado emprego, uma empresa ou determinada atividade. Mas se você quer viver da música e fazer dela a sua renda e fazer dela o seu ganha-pão... No Brasil... Né? No Brasil. No Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Só no Brasil? Então, se você quer viver da música, acho que depende do que o artista quer. Se você quer viver da música, é necessário você olhar para a música enquanto empreendimento. Né? Gente, vocês estão escutando? Porque só tem música aqui, tá? Se você quer viver da música, talvez seja importante construir um pouco esse olhar. Não necessariamente o artista vai, claro, talvez num primeiro momento ele que dá esses primeiros passos mesmo, né? Mas é natural também que venha um produtor, alguém que comece a ajudar, alguém que acredite no trabalho e fala, poxa, vou te levar para fazer uma apresentação num espaço maior do que esse que você tem feito, vamos tentar? Vamos ver como é que é? Será que vale a pena a gente convidar uma outra banda para abrir a sua apresentação, sabe? Para que essa outra banda também leve mais público, sabe? Então vem esse produtor que pode trazer ideias, porque se o artista quer viver da música, ele precisa alcançar números suficientes para que gere determinada renda. Então o que você precisa fazer para aumentar os seus números, para aumentar a sua circulação, para ter mais shows, para ter novas parcerias? E aí, o que precisa? Né? Então, eu acho que Eu acho que essa é a resposta. Mais que vale 1 milhão. É a pergunta de milhão, né? É como se manter relevante no mercado. Eu acho que é a pergunta de milhão. Com quantas pessoas que se lançam por dia? 100 mil músicas por dia? Como é que faz para ser relevante? Então, não sei. Sem pagar jabá? Não sei. A gente vai descobrindo por dia um pouquinho. Ai, gente, já tem umas coisas. É que a gente não fala, né? Tem que ser... Pra não receber processo. Deixa abaixo. Como é que tá na pandemia? A pandemia, vocês ficaram mais... ficou sem show. Que bom que a gente respeitou, né? Mas como que foi esse entendimento que o setor da cultura seria um dos primeiros a parar na pandemia? E como que vocês foram voltando? Como que foi voltar? E como é que foi a pandemia, primeiramente? A pandemia foi muito desastrosa, primeiramente pelas questões de saúde, né? E logo depois disso, até afetado de cara o mercado da cultura, né? Ou a cultura como um todo, acho que foi bem complicado, porque no geral a cultura ele tem esses momentos de aglomeração, né? São os teatros fechados. Eu acho que a arte o acontece na aglomeração cinema, também. os shows, né? Aglomeração. Mesmo que seja São no pessoas metamundo, reunidas. né? São pessoas ali reunidas ou para admirar, ou para prestigiar, ou para celebrar, ou para aprender, ou para se conectar, né? As pessoas se reúnem, é um momento de reunião de pessoas, né? A cultura.
Celebração. Também, ou mesmo a pessoa pode ir sozinha, mas ela vai encontrar com outras pessoas ali, né? Nayá. Nayá. Sempre vou sozinha nas coisas. É isso. E foi desastroso pra gente, assim como pra grande maioria dos artistas. Foi muito difícil, assim. A gente ficou sem show, que é a nossa principal renda. Então E foi como que bem complicado. sobreviveu a empresa? A gente fez uma estratégia que eu acho que foi bem interessante no que a gente pensou. A gente pensou no seguinte, nós vamos ficar sem show, tudo bem, a gente passou por aquele momento em que teve as lives, né, que ninguém aguentou mais depois de um determinado... Nossa. Nem a gente aguentou mais fazer. Nossa. Mas e o patrocínio? Então... Não foi legal? Não, foi interessante. O que a gente fez... Porque vocês já eram grandes, né? Sim, nós já éramos grandes. Então, Mas... e o patrocínio veio. O patrocínio, em que sentido você diz Das o patrocínio lives. veio? De aparecer Foi a compra marca. dos shows, É. né? Sim. Não, isso sim, ajudou bastante, sem dúvida nenhuma, com certeza. Mas certamente num ritmo muito menor do que é a nossa realidade atual. Então, o que a gente organizou foi, vamos lançar músicas na pandemia. Para ver, né? Vamos entender se a gente continua trabalhando, porque não dava também simplesmente para... tudo bem, estamos em pandemia, então vamos esperar. A gente não sabia quando que ia passar, né? A quarentena pra gente era 14 dias, virou 2 anos e pouco, né? Então, a gente passou a lançar músicas. A gente lançou muitas músicas na pandemia. Muitas músicas pro nosso padrão, né? Porque tem outros gêneros que lançam muito mais. Mas Quantas músicas? A gente lançou em torno de 4, 5 músicas na pandemia. Foi muito bom. Em 2 anos. Porque aí a gente começou a se conectar com algumas marcas e alguns outros projetos especiais que ficaram interessados, né, em se conectar com o que o Rincon dizia, com o momento que a gente estava. E assim, quando a gente voltou para o presencial, aí o Rincon não parou mais, a gente não parou mais. Muito show. Mas como Muito, é que muito foi? show. Você acha que alterou algum comportamento de vocês, a pandemia, estrategicamente falando, assim, como uma gestora? Vocês pensaram assim, puxa, a pandemia tá trazendo alguma coisa nova. Sim. Que é esse cross-marketing de conectar o artista com marcas, não sei o quê. O que trouxe de novo aí na estratégia de vocês? Acho que a pergunta que a gente se fez foi como não deixar o trabalho, né, se dispersar ou ficar parado, porque morrer ele não morre nunca. Mas como ele, né, continuar desperto. Como a gente continuar na atividade. Não bastava ficar só, puxa, eu vou ficar sem trabalhar, vamos aguardar. Não. A gente usou muito aquele termo, tem que se reinventar na pandemia. Foi um pouco isso, assim, de certa forma. A gente foi obrigado a pensar em outras formas por conta de sobrevivência mesmo, né? A única coisa que não parou na pandemia foram os boletos. Então, a gente teve que encontrar formas de continuar gerando renda, de continuar gerando trabalho, mesmo que com valores menores e com coisas que a gente não tinha certeza se ia funcionar ou não. Então a gente teve que testar muita coisa. A gente falou, isso não funciona de jeito nenhum. Isso funcionou muito bem, vamos investir mais aqui. Aí investe. Enquanto está funcionando, vamos embora. Né? Então a gente fez esse quebra-cabeça de testar algumas coisas e pensar um pouco fora da caixinha do que a gente já estava acostumado, porque a gente teve que se adaptar a um esquema totalmente diferente do que era antes. Então, acho que é isso. Assim, atualmente, eu acho que abriu novas possibilidades de negócios pra gente. A gente estava acostumado a um determinado ritmo, a um determinado esquema. De repente, você é obrigado a mudar totalmente o seu esquema para se adaptar à realidade. Então, hoje, eu acho que a gente se sente mais aberto. Assim, Você né? acha que foi um exercício de humildade? Um super exercício. De humildade, assim, de falar assim, vamos aceitar. Com certeza. Com certeza, né? De ser maior que você, né? Maior que você. Não dependia só de você. Carol, obrigada. A gente tá chegando no finalzinho da conversa. Eu tava adorando. Super provocativa, né? Mas, na verdade... Adorei. Eu fui... Não, eu adorei o papo. Não, mas assim, deixa eu te falar. Eu acho que tem muita axé, assim, tipo, a gente podia conversar muito mais em outros momentos também, em outras entrevistas, né? A gente podia marcar. Você tem muita coisa pra colocar. Eu acho que não é muita coisa.
é muito plural, muito diversa, muito bonita, muito luz. Obrigada, né? Muito demais. Obrigada demais pelo convite, adorei. Tô aqui à disposição, aqui é um espaço seu. Venha sempre quando você tiver alguma outra proposta da Carol para você. Estamos abertos, né? Eu acho. Com certeza. Obrigada, Vamos para uma rapidinha? Ah, é? É o que dá para fazer, gata, rapidinha. Ai, meu Deus. Então vamos, né? Música erudita ou rap trap? Ah, rap trap, né, Brasil? Por Bora. quê? Na Ai, não rua, pode cultura. perguntar, rapidinha. Acende, puxa ou prende e passa? Acende e puxa, né? Não, é que você fala né, aí dá vontade de falar assim, por quê? Não é né. Acende e puxa. Acende e puxa. Corre do Ibirapuera ou corre do Placo? São muito importantes os dois, mas corre do placo, né, Brasil? Oh, Carol, obrigada por atender a gente. Tá Nada aqui, demais. tá à disposição, se colocar à disposição dessa experiência e ser generosa com a sua vida, abrir aí esse canal de conversa com a gente. Obrigada, desculpa qualquer coisa. Imagina, obrigada, eu amei. Eu tô demais. sempre provocando mesmo, que é um lugar de... que eu acho que vai o trabalho também da gente, trabalhar mulheres incríveis como você trabalhando no mercado da música é sempre um axé, assim, para outras mulheres. Você é um exemplo, uma missão, uma inspiração para outras pessoas continuarem a missão delas. Então é muito importante, eu desejo muito sucesso e que você continue muito prosperando e sendo muito feliz, muito axé. Ah, obrigada, nossa, que bênçãos, muito obrigada. Recebida. Axé, gratidão, obrigada, pessoal, obrigada mesmo. Manda pra gente aí como é que a gente acha você nas suas redes sociais, os seus arrobas. Legal. @ Carol Jafé, Jafé? Jafet, Jafet. Carol Jafé. Carol Jafet. Certo? Certíssimo. E você quer passar algum recado para os seus seguidores que eu não te perguntei? Alguma coisa que você deixou de falar, que de repente a gente falou de outras coisas? Manda aí. Sei, Manda sua acho que, mensagem. acho que a gente falou tanta coisa massa, tanta coisa legal, mas acho que falando para artistas que estão começando, que querem buscar esse caminho da música, que querem se profissionalizar, é isso. Continuem, não parem. Persistência. Só segue. E força para nós, né? Nós. Obrigada, galera. Um beijo e até o próximo BoraCast. Obrigada.